Você sabe ouvir a voz de Deus? Muitas vezes a gente se pergunta, né? Como que eu posso reconhecer a voz de Deus? Deus fala? Deus fala. Como que eu posso saber que aquela voz que eu estou ouvindo é a voz do Senhor? Muitos conhecem a história de Elias, né? Quando ele venceu a guerra, parecia ser impossível. Elias ficou com medo. Ele ficou com medo de Jezabel e ele se escondeu, porque Jezabel queria a cabeça de Elias. E naquele medo ele foi se escondeu e ele se escondeu numa caverna. E ele queria uma prova de que Deus era com ele. Ele queria uma prova, ele queria, Senhor, manifesta, né? E aí Elias na caverna, Deus se manifestou de uma maneira que ele menos esperava. Deus veio um terremoto, veio um fogo, veio um vento, mas nada ali estava a presença do Senhor. Mas de repente, quando veio uma brisa suave, é que Elias pôde perceber que era ali que o Senhor estava se manifestando. E às vezes nas nossas vidas a gente sempre quer que Deus se manifeste de uma maneira sobrenatural, de uma maneira estrondosa, de uma maneira que nos cause, espanto, que nos venha deixar a gente perplexo, que venha provar para todo mundo que foi Deus que falou. E na maioria das vezes Deus ele vai falar lá no íntimo do nosso ser. Ele vai segredar aquilo que só a gente, no caso você e Deus, eu e Deus, é que sabemos. Porque ele vem como uma voz suave, mansa, e a gente sabe que aquela voz é a voz do Senhor. Mas por que a gente não dá ouvidos àquela voz? Porque aí vem outras vozes logo em seguida. Vem a voz da nossa desobediência, vem a voz do inimigo, vem as vozes das circunstâncias que são contrárias, vem as vozes do medo e das outras emoções. Então eu costumo dizer que aquela primeira voz lá no íntimo que diz, entra aí. E aí a gente fala, não, Senhor, eu vou entrar por quê? Aí começa a voz da nossa desobediência. Não, Senhor, mas não é um ambiente que eu devo entrar. Aí começa a voz das circunstâncias contrárias, porque a gente aprendeu que de repente a gente não é para entrar em determinado lugar, porque o que as pessoas vão pensar? Mas aquela voz está dizendo, entra, entra. E aí a gente fica pensando e a gente não obedece e a gente vai embora. Mas no dia seguinte, às vezes a gente passa pelo mesmo lugar e aquela voz vem, entra. Vamos imaginar um local assim, né? Talvez um bar, vamos fazer um local que a gente não costuma ir, né? Uma loja que a gente não costuma entrar, né? Algum lugar que a gente não tem o hábito de ir. E no dia seguinte aquela voz te diz, entra. E você novamente fala, não, Senhor, mas não tem nada aí que me interessa. Não, mas o que as pessoas vão pensar? Me verem entrando nesse local? E é aí que a gente vai percebendo que a voz de Deus fala e a gente é que não dá ouvidos. E muitas vezes, se a gente tivesse obedecido, se a gente decide entrar, se a gente decide obedecer, se a gente decide ser direcionado àquela voz que a gente escuta, muitas vezes a gente vai obter as respostas. Muitos lugares que a gente não deixou de entrar, de repente pessoas que estavam lá precisando da gente se perderam. Muitas vezes alguém ao nosso lado do ônibus, quando a gente escuta uma voz, puxa assunto. Ou aquela pessoa puxa assunto conosco. E o que a gente pensa? Ai, que saco, não quero dar papo. Mas às vezes é aquela pessoa ali que Deus colocou você do lado para você levar todo o suporte que aquela pessoa precisa. E quantas vezes Deus está falando com a gente através daquela voz no que a gente escuta no nosso íntimo, através de alguém que está do nosso lado pedindo ajuda, através de um vizinho, através de alguém, né? Ou através de alguma circunstância onde você sabe que você tem que estar, precisa estar presente e Deus tem te incomodado a estar. Mas a sua teimosia, as circunstâncias, a preguiça, a desobediência, prefere abafar aquela voz, que é a voz de Deus, para que a gente satisfaça a nossa própria vontade. Então, pensa nisso. Quantas vezes Deus está te chamando? Quantas vezes Deus está dizendo vai?
Quantas vezes Deus está dizendo, entra? Quantas vezes Deus está dizendo, escuta quem está do teu lado? Quantas vezes Deus está te dizendo, faz por alguém, faz por si mesmo. Vai, faz acontecer. E a gente sabe que é a voz de Deus, mas a gente não obedece. A nossa oração sempre tem que ser, Pai, fecha as portas erradas, mantenha as portas certas abertas, mas me direciona aí, e que a gente possa corresponder aos direcionamentos do Senhor. Fica na paz, deixa Deus te usar. Não deixe que o medo te domine, não deixe que o medo te paralise. Coisas lindas, às vezes até sobrenaturais, vão se tornar reais na sua vida, quando você decidir ouvir a voz de Deus e obedecer. Ainda que pareça louco, ainda que pareça totalmente contrário àquilo que você está acostumado a viver. Mas pode ter certeza de uma coisa, se você obedecer, Deus vai te confirmando. E se não for a voz de Deus, nas tentativas de você querer acertar, Deus vai fechando as portas erradas. É só você ter um coração temente, um coração obediente, à vontade de querer fazer aquela que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vem comigo e a gente continua na série Como Não Sermos Aprisionados pelo Medo. Fica na paz e até o próximo vídeo.